A Adobe Inc. foi fundada em dezembro de 1982, em Mountain View, Califórnia, por John Warnock e Charles Geschke, dois cientistas da computação que haviam trabalhado juntos no Xerox PARC, um laboratório de pesquisa onde muitas das tecnologias modernas foram inicialmente desenvolvidas. Eles decidiram sair da Xerox porque a empresa não quis comercializar uma tecnologia promissora criada por Warnock, a linguagem de descrição de páginas Interpress. Com isso, os dois fundaram a Adobe para desenvolver uma linguagem própria chamada PostScript. O PostScript foi uma inovação revolucionária. Era uma linguagem de programação para impressoras capaz de descrever textos e gráficos com precisão e alta qualidade. A grande virada veio em 1985, quando a Apple fez uma parceria com a Adobe para incorporar o PostScript nas impressoras LaserWriter. Isso, combinado com o Macintosh e o software PageMaker da Aldus, criou a revolução da editoração eletrônica, permitindo que designers e editores criassem layouts profissionais diretamente no computador. Com o sucesso do PostScript, a Adobe cresceu rapidamente. Em 1986, a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores, reforçando sua posição como uma potência emergente em tecnologia. Em 1987, a Adobe lançou seu primeiro grande software gráfico, o Adobe Illustrator, inicialmente para Macintosh. O Illustrator foi baseado na tecnologia vetorial do PostScript e permitia a criação de desenhos escaláveis que não perdiam qualidade ao serem redimensionados. Em 1988, um marco decisivo aconteceu: a Adobe adquiriu uma licença de dois irmãos, Thomas e John Knoll, que haviam desenvolvido um programa rudimentar de manipulação de imagens. A Adobe viu potencial naquele projeto e passou os anos seguintes desenvolvendo e refinando o software, que seria lançado oficialmente em 1990 como o Adobe Photoshop, o futuro carro-chefe da empresa. Até o final da década de 1980, a Adobe já era reconhecida como uma das principais empresas de tecnologia do mundo, com um portfólio de produtos que começava a transformar a forma como o conteúdo era criado, impresso e publicado. A década seguinte traria uma nova explosão de inovação. Em 1991, a Adobe lançou o Adobe Premiere, um dos primeiros programas de edição de vídeo não linear para computadores. Isso marcou a entrada da empresa no setor audiovisual, que só cresceria nas décadas seguintes. Em 1992, ela lançou o Adobe Acrobat, junto com o agora onipresente formato PDF, Portable Document Format, uma maneira inovadora de preservar o layout de documentos digitais, independentemente do sistema ou dispositivo. Inicialmente, o PDF enfrentou resistência, mas com o tempo se tornou um padrão global, especialmente em ambientes corporativos e governamentais. Em 1993, a Adobe lançou o Photoshop 2.5 para Windows, o que ampliou drasticamente o alcance do programa, que até então era exclusivo do Macintosh. Esse passo foi crucial para transformar o Photoshop no padrão mundial de edição de imagens. Ao longo dos anos 90, a Adobe continuou investindo em melhorias em seus softwares principais. O Illustrator passou por atualizações frequentes, incorporando suporte a camadas e melhor integração com o Photoshop. Em 1994, a Adobe comprou a Aldus Corporation, responsável pelo PageMaker, um dos softwares que ajudou a criar o conceito de desktop publishing. Com essa aquisição, a Adobe passou a controlar duas das ferramentas mais importantes do setor gráfico. A fusão também trouxe consigo o After Effects, um poderoso programa de composição e animação, que seria essencial para profissionais de vídeo e cinema.
Em 1996, com a popularização da internet, a Adobe lançou o Adobe Flash, anteriormente da Macromedia, como plataforma para animações e conteúdos interativos online, embora a compra da Macromedia só acontecesse em 2005. Ainda nos anos 90, a empresa desenvolveu ferramentas voltadas ao design para a web, como o Image Ready, complementar ao Photoshop. Em 1999, a Adobe reorganizou seu modelo de produtos e passou a oferecer suítes integradas com vários programas voltados para design gráfico, vídeo e documentos. Esse movimento preparava o caminho para o futuro modelo de Creative Suite e, mais tarde, a Creative Cloud. Ao final da década de 1990, a Adobe já não era apenas uma empresa de impressão e imagem, mas uma gigante da criação digital, dominando os mercados de edição de imagem, vetores, vídeo, publicação e documentos digitais. A base estava firmada para o crescimento explosivo dos anos 2000. Logo no início da década, a Adobe lançou novas versões dos seus principais softwares Photoshop 7.0, 2002, Illustrator, 10 Premiere, 6.5 e Acrobat 5, trazendo melhorias de desempenho e recursos voltados para a crescente demanda por conteúdos digitais. Em 2003, a Adobe tomou uma decisão importante: unificar seus softwares principais em um pacote integrado, o Adobe Creative Suite, ou CS. O CS1 incluía Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat e Go Live, um editor de HTML, todos projetados para funcionar em conjunto. A ideia era oferecer uma solução completa para profissionais criativos, desde designers gráficos até desenvolvedores web. Esse modelo substituiria o antigo sistema de vendas isoladas. Mas o grande marco dessa década foi em 2005, quando a Adobe anunciou a aquisição da Macromedia por cerca de 3,4 bilhões de dólares. Essa fusão trouxe para a Adobe uma série de ferramentas importantes. Flash, a principal plataforma de animações, jogos e vídeos na internet. Dreamweaver, um dos editores HTML e CSS mais usados por web designers. Fireworks, voltado para design web e prototipagem. E Freehand, uma ferramenta de ilustração vetorial, concorrente do Illustrator. A aquisição fortaleceu ainda mais a presença da Adobe na web, dando à empresa um novo pilar estratégico, além da impressão e do design gráfico. Nos anos seguintes, a Adobe lançou diversas versões do Creative Suite, CS2 em 2005, CS3 em 2007, CS4 em 2008, com integração cada vez maior entre seus programas e foco na criação de conteúdos multimídia. O CS3, por exemplo, foi o primeiro a integrar oficialmente os softwares herdados da Macromedia. Durante esse período, o Flash se tornou dominante na internet, sendo usado em animações, sites interativos e até para reproduzir vídeos em plataformas como o YouTube. No entanto, nos bastidores, surgiam preocupações sobre segurança, desempenho e compatibilidade com dispositivos móveis. Em 2007, a Apple lançou o iPhone, e Steve Jobs decidiu não dar suporte ao Flash no iOS. Isso iniciaria uma longa polêmica que colocaria a tecnologia em xeque. No campo dos documentos digitais, a Adobe continuou a fortalecer o PDF, tornando-o um padrão aberto em 2008, aprovado pela ISO como formato oficial para documentos eletrônicos. A década se encerrou com o lançamento do Creative Suite 5, ou CS5, em 2010, já com foco crescente em conteúdos para dispositivos móveis vídeo, em alta definição e integração com serviços online. Até 2010,
A Adobe havia se transformado em uma gigante global da criatividade digital, atuando em praticamente todos os setores relacionados à criação, edição e distribuição de conteúdos visuais e interativos. A década seguinte traria mudanças ainda mais profundas, com a chegada definitiva da computação em nuvem. De 2011 a 2015, a Adobe viveu uma de suas maiores revoluções estratégicas, a transição do modelo tradicional de venda de software para um modelo baseado em assinaturas na nuvem. Até então, a Adobe vendia seus programas em versões físicas ou digitais por um preço fixo. Mas com as mudanças no mercado de tecnologia e o crescimento de serviços em nuvem, a empresa decidiu mudar totalmente sua abordagem. Em 2011, a Adobe lançou o Creative Suite 5.5, com foco em produção de conteúdo para dispositivos móveis e tablets, refletindo a explosão do uso de smartphones no mundo todo. O Flash ainda era uma peça central da estratégia da empresa, mas seu futuro começava a se complicar com a crescente adoção do HTML5 e a recusa da Apple em suportá-lo no iPhone e iPad. No ano seguinte, em 2012, a Adobe lançou o Creative Suite 6, que seria a última versão vendida no modelo tradicional de licença perpétua. Paralelamente, ela anunciou a Creative Cloud, uma nova plataforma baseada em assinaturas mensais ou anuais. Com a Creative Cloud, os usuários teriam sempre acesso às versões mais recentes dos programas, além de armazenamento em nuvem, sincronização entre dispositivos e serviços online. A Adobe passou a vender acesso contínuo aos softwares em vez de produtos únicos. Essa decisão causou controvérsias entre usuários acostumados ao modelo antigo, mas se mostrou visionária. Em 2013, a Adobe aposentou oficialmente a marca Creative Suite e lançou o Adobe Creative Cloud como única plataforma de distribuição de seus programas criativos. Photoshop CC, Illustrator CC, Premiere Pro CC, After Effects CC e todos os outros passaram a ser atualizados continuamente por meio da nuvem. Essa transição marcou uma nova fase para a empresa. A Adobe não era mais apenas uma fornecedora de softwares, mas uma plataforma de serviços criativos. A empresa também passou a investir mais em inteligência artificial, colaboração online e integração com mobile. Ainda em 2013, a Adobe sofreu um grande vazamento de dados, no qual milhões de contas de usuários foram comprometidas. A empresa reagiu reforçando sua segurança e atualizando protocolos de proteção, o que a levou a adotar políticas mais rígidas nos anos seguintes. De 2014 a 2015, a empresa consolidou o sucesso do Creative Cloud, que passou a gerar receita recorrente estável, mais previsível e crescente. A adoção da plataforma por empresas, universidades e criadores independentes foi acelerada. Em paralelo, a Adobe passou a se posicionar como uma empresa não apenas de criação, mas também de marketing digital e análise de dados. Produtos como o Adobe Experience Manager e o Adobe Analytics começaram a ganhar destaque como parte de sua nova divisão de Adobe Experience Cloud. Ao final de 2015, a transição da Adobe já era considerada uma das mais bem-sucedidas do setor de tecnologia, servindo de modelo para outras gigantes do software. A empresa estava mais forte do que nunca, inovando, expandindo e dominando tanto o mundo da criatividade quanto o do marketing digital. Em 2016, lançou o Adobe Sensei, sua plataforma de inteligência artificial que passou a ser integrada aos principais softwares, ajudando com automações como recorte inteligente, detecção de rostos, sugestões de design e análise de dados.
A partir de 2018, a Adobe fez aquisições estratégicas, comprou a Marketo, voltada para a automação de marketing, e a Magento, de e-commerce, expandindo sua atuação no mercado corporativo com a Adobe Experience Cloud. Durante a pandemia de 2020, a demanda por colaboração online explodiu. Ferramentas como Acrobat, Adobe Sign, Creative Cloud Web e novas versões baseadas no navegador se tornaram essenciais para trabalho remoto, educação e criação digital. A grande virada veio entre 2023 e 2025, com o lançamento do Adobe Firefly, a inteligência artificial generativa da empresa. Com ela, os usuários passaram a gerar imagens, vetores e efeitos a partir de comandos de texto, direto no Photoshop, Illustrator e Premiere. A Adobe se destacou por treinar sua IA em conteúdos licenciados, respeitando os direitos dos criadores. Hoje, em 2025, a Adobe é muito mais que uma empresa de softwares criativos. É uma plataforma completa de criação, colaboração, IA e experiências digitais, usada por bilhões de pessoas no mundo todo. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.